Agora vai! Nós estamos aqui no Santuário da Abadia, Uberaba, Minas Gerais, e vamos falar aqui com o reitor do santuário, Padre Alexandro, do Santuário da Abadia, sobre o tempo quaresmal. Padre Alex, eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento sobre o tempo quaresmal, o que é que significa a quaresma para nós? Olha, para nós, a quaresma significa um tempo forte de conversão, um tempo em que a igreja nos convida a voltarmos para dentro e ir com o Senhor para o deserto. Veja que na quarta-feira de cinza nos é apresentado um verdadeiro programa de vida de como viver o tempo quaresmal. E na quarta-feira de cinza, as propostas que nos são apresentadas pela igreja, pela liturgia, elas são três. Primeiro, a vida de oração. Então, não que não rezemos durante todo o ano, ou todo o tempo do ano litúrgico, mas no tempo quaresmal nós somos convidados a nos voltar para Deus através da oração. E descobrir que na oração e na intimidade com o Senhor, nessa experiência profunda, somente a Ele devemos amar. Ele é o único absoluto da nossa vida. Essa experiência forte nós precisamos e devemos fazer no tempo quaresmal. Depois nos é apresentado também a esmola, que a igreja traduz aí pela palavra caridade, amor ao próximo, misericórdia. Ou seja, não basta amar somente a Deus, senão amamos o próximo. Diz João que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê. Então, nesse âmbito da caridade e da misericórdia, entra a prática da justiça, a partilha, a solidariedade, o cuidado daqueles que possuem com aqueles que não possuem nada. Então, esta é a prática, também pedida como exercício quaresmal. E por último, nos é pedido o jejum. Então, o jejum é um voltar-se para si, né? Então, agora eu amo a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, veja que os exercícios quaresmais, e nós podemos ter essas três palavrinhas para nos ajudar nesses exercícios quaresmais, em síntese, resume o grande mandamento do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a oração. O próximo, a esmola, a caridade, os gestos de misericórdia e o jejum como a ti mesmo. Então nós precisamos voltar para nós. O jejum nos ajuda a nos reconhecermos, a saber quem somos, mas a partir de Jesus, o humano qualificado, o humano transbordante. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a Palavra de Deus encarnada, Ele é a medida, o comprimento, a largura do que é ser humano. E uma vez que nós descobrimos isso, a partir da prática do jejum, do reconhecimento, do conhecer a si mesmo, a partir de Deus, com Deus, nós nos descobriremos e saberemos quem é Deus. Essas três práticas nos exercícios quaresmais também têm uma incidência não só pessoal, não só comunitária aqui no âmbito do Santuário de Nossa Senhora da Abadia, mas no âmbito social. No âmbito social, porque nós somos chamados a ver a realidade. A ver que a realidade, principalmente do nosso país, do nosso Brasil, é marcada por injustiças, é marcada pela falta de acesso à saúde, à educação, ao lazer e tantas outras coisas. A violência que está aí, o país passa por problemas sérios, com tragédias, com acidentes, com morte, com uma violência exagerada. Então os exercícios quaresmais nos chamam a essa conversão também social, onde nós somos chamados a lutarmos por um país mais justo, por um país mais solidário, onde todas as pessoas possam ter acesso, por um país onde as crianças tenham acesso a uma boa qualidade na educação, os jovens, emprego. Um país solidário é um país que promove a justiça social. Pio XI dizia que a melhor forma de exercer a caridade é por meio da política séria,
de políticas públicas. Não é essa política partidária, às vezes que ficam numa rixa, brigando um com o outro, não. É aquela política entre a qual todo brasileiro, todo cidadão é chamado a exercer. Então veja, meus irmãos, que a igreja ela tem essa preocupação. E o período quaresmal é esse período que nós chamamos de graça, esse período cairótico, um tempo de graça, um tempo favorável para que nós possamos ver como anda a minha vida pessoal, a minha vida na comunidade de fé e a minha vida social. E isso se resume nesses 3 conselhos que foi dado no início da quaresma: oração, a caridade e o jejum. Qual é o conselho que o senhor daria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? E a questão também que eu queria que o senhor abordasse é a riqueza, as pessoas que muito têm, que na missa passada, que eu sou aqui do Santuário da Abadia, falo isso com muito orgulho, o coração chega a ser até transbordar, né, de poder participar das missas da Abadia com o senhor aqui agora, não querendo jogar confetes, mas para mim o senhor é um grande sacerdote. E então eu queria que o senhor fizesse uma abordagem sobre esse assunto também. Olha, o conselho eu acho que nós já demos aí nessa primeira fala sobre o tempo quaresmal. Eu conselho para todos, isso independente até da fé que você professa ou não professa, é ser bom, seja solidário, misericordioso, partilhe, cuide um do outro, cuide da criação, cuide dos menos favorecidos, não seja preconceituoso, ame sempre, ninguém perde por amar. Em relação àqueles que às vezes o Brasil é marcado por uma grande diferença social, né? Pessoas muito ricas e pessoas que não têm quase nada. Olha, não é ruim ter bens, não é ruim ter posses, não é ruim ser um empresário, alguém que tenha aí meios. O que precisamos entender é que as minhas posses, os meus bens devem ter uma função social, ajudar as pessoas, praticar a caridade, ser bom, fazer com que o nosso país seja um país melhor, mais solidário. É isso que Jesus Cristo vem nos ensinar. Não vem condenar ninguém, ama a todos, ricos e pobres. Mas o que ele pede é que aqueles que têm possam ajudar aqueles que não têm. Veja como é bom quando você encontra um bom empresário, com princípios éticos, com consciência social e talvez até cristão. Para não dizer que tem que ser um empresário cristão. Ele tem a consciência de que o que ele possui, do que ele tem, dos bens que ele tem é para ajudar o país, para ajudar a região onde ele se encontra. Eu me lembro de uma entrevista que eu li de um grande empresário já falecido, Antônio Hermínio de Moraes, que era um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil em relação a bens, e um grande empresário, do fundador do Grupo Votorantim. Um homem de um testemunho muito bonito. E ele tinha uma consciência social do seu papel de empreendedor como um dom. Ou seja, também pode ser um dom ser empreendedor, ser empresário, ser alguém que tem posses para ajudar o país a crescer. Então era um homem que sentava com governantes, sentava com instituições que ajudavam pessoas para dizer em que eu posso ajudar como empresário, como alguém que tem posse a fazer um país melhor. Dizia que Antônio Hermínio de Moraes preocupava, e ele tinha centenas de milhares de funcionários, ele preocupava saber se cada um dos seus funcionários tinha banheiro em casa e uma casa decente. Veja que era um homem que tinha uma preocupação social muito grande. Isso é um fato cristão. Isso é ser cristão, é ser solidário. Eu quero agradecer ao senhor aqui por esta entrevista e queria que o senhor deixasse aí o convite para o tempo da quaresma e os horários de missa do santuário, inclusive aquela missa das terça-feira. Queria que o senhor finalizasse aí fazendo esse convite e deixando os horários para as pessoas que estão nos assistindo. Como já foi dito, eu sou o Padre Alex, reitor deste santuário, de Nossa Senhora da Abadia, padroeira da nossa querida cidade de Uberaba. Então nós gostaríamos de convidar você, sua família, a vir rezar conosco, participar conosco aqui no Santuário da Abadia. Nós temos missas aqui de terça a sexta,
às 7 da manhã e às 19. Na terça-feira, nós temos uma outra missa que é ao meio-dia, porque a terça-feira nós instituímos aqui como o dia de Nossa Senhora da Abadia em Uberaba. Então, a novena perpétua de Nossa Senhora da Abadia com missa às 7, meio-dia e 19 horas. No sábado, nós temos missa às 17 horas e no domingo nós temos 4 missas. Uma missa às 7 da manhã, às 9h30, às 18 e às 19h30. Venha rezar conosco de modo muito especial neste tempo quaresmal. Será uma alegria imensa. Sejam sempre bem-vindos à casa de Nossa Senhora da Abadia, que é casa de todos. E que ela, lá do alto da torre, possa abençoar a nossa querida cidade, todas as famílias, em especial aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, nossos idosos, nossas crianças, nossa juventude. Que Deus abençoe a todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.